que é Gênesis. Gênesis capítulo 30. Abre aí, por favor, sua Bíblia. Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Aqui está ótimo. Se você quiser ir lá, fica à vontade. Vou te fazer uma pergunta. Quando você vem para a igreja, qual que é a sua intenção de estar aqui? Responda para você mesmo. Qual que é o seu objetivo quando você vem para a igreja? É só simplesmente cantar, pular, ofertar, receber uma bênção? Ou de fato a sua vinda para a igreja é para você ter um compromisso com Deus? E o tema da mensagem de hoje é: leve trigo para a sua casa. Leve trigo para a sua casa. Anota aí, você que gosta de anotar, anota isso daí. Leve trigo para a sua casa. E não mandrágoras. Pastor, o que isso é? Começou a letrar para você, tá? M-A-N-D-R-A-G-O-R-A-S. Mandrágoras. Eu vou explicar o que significa cada um deles, tá? Mas só para contextualizar aqui para vocês, a Bíblia fala de um homem que tinha duas mulheres. Pastor, isso é permitido? Antigamente era. Hoje a Bíblia diz que o homem só pode ter uma e a mulher somente o quê? Se você tem a intenção de ter mais de uma pessoa na sua vida, você vai para o inferno. Não, pastor, eu sou casado, mas eu tenho alguns esquemas por fora. Você está com o esquema com o diabo. Toda vez que você dá um beijo naquela pessoa, você está dando um beijo no capeta. Se você se deita então, meu Deus do céu, toma cuidado. Então nós temos uma aliança, um compromisso, estou falando para quem é casado, e esse compromisso é até que a morte nos separe. Então Jacó, ele tinha desejo para casar com uma pessoa. Essa pessoa se chamava Raquel. E ele foi, procurou o tio, ele falou assim: eu quero me casar com tal pessoa. E naquela época tinha que se pagar o dote, tinha que se dedicar para poder ter essa parceira ao lado dele. Então ele foi, trabalhou 7 anos de graça, e o tio dele foi e entregou a Leia, né? Alguns chamam de Lia, mas é Leia. E aí a Bíblia Sagrada, pessoal, diz que quando ele, porque ela estava coberta com o véu, quando ele despertou, ele falou: não é essa daqui que eu trabalhei não para conquistar, não. Ele falou: não, aqui é assim. Primeiro casa com a mais velha para depois se casar com a mais nova. Ele trabalhou ali mais 7 anos, enfim. Ele acabou ficando ali com as duas. E daí eles foram tendo, foi construindo a família foi aumentando, até que chegou o nascimento de um jovem chamado Rúben. E aqui começa a nossa mensagem do versículo 14 em diante. Vamos lá. Capítulo 30, versículo 14 diz assim: e foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou o que, pessoal? Mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. 16. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concedeu, e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome de Issacar. Diga graças a Deus. Depois eu falo o significado deste nome. Bem, mas para você poder entender o que significa tanto trigo como a mandrágora. A mandrágora, ela significa uma planta da família da Salanacea, da origem eurasiana, herpácea, dotada a flores, forma de sino, frutos daquela época. Seu fruto amarelo, carnoso, aromático e tóxico era chamado as maçãs do diabo. Olha o nome, o apelido dela. Era considerada como as maçãs do diabo pelos árabes, devido aos supostos efeitos afrodisíacos. Então, ela era considerada uma fruta
afrodisíaco. Então assim, peraí, vou levar essa fruta para dentro de casa, e a minha mãe que não pode ter filho, na hora que ela comer esse fruto, quando ela se deitar com meu pai, o que vai acontecer? Ela vai ficar grávida. Então era essa a intenção que ele tinha na época. Só que ele foi para aquele campo, pessoal, para buscar o quê? Alguém sabe? Eu quero ser participante, porque você vai ficar atento, né? Ele foi lá buscar mandrago ou é o trigo? É o trigo. Só que ele levou para dentro de casa, não foi o trigo. Ele levou a maçã do diabo. Você tem que tomar cuidado quando você vem para a igreja, o que você está levando para sua casa? Se você está levando trigo ou a maçã do diabo. Vou falar a maçã do diabo, vai ficar mais claro para você, tá? Porque senão até você aprender a palavra vai demorar um século. Toma cuidado. Você tem que vir para a igreja com o único propósito de receber de Deus o que Ele quer derramar sobre a sua vida. No culto como esse, Santa Ceia do Senhor, você não pode buscar outra coisa se não for a Deus. Mas não, tem pessoas que vêm aqui com outras intenções. Está errado. Eu até falei para os obreiros hoje, na hora que nós estávamos fazendo a reunião aqui com os obreiros, a Santa Ceia deles, eu falei, nós temos que tomar cuidado para nós não entregarmos para o povo a maçã do diabo. Quem tem trigo tem a vida de Deus. O trigo prospera, o trigo abre portas, o trigo cura, ele liberta. Estou falando na visão espiritual, amém? Amém. Mas nós temos que tomar muito cuidado para saber o que nós estamos levando para dentro da nossa casa. Um exemplo, às vezes a mulher está aqui na igreja, ela acha que prestou atenção no culto, então supostamente ela está recebendo trigo, amém? Então ela tem que levar isso para casa. Só que quando chegar lá dentro de casa, ela não leva o trigo. O marido está no processo de conversão, quando ela chega em casa, já chega discutindo, chega reclamando, chega brigando, xingando. E aí, né, o cristão que xinga só Deus na casa, né? Então ela não está levando vida, ela está levando morte. Essa maçã do diabo representa a morte. Então ele levou para dentro de casa algo que aparentemente ele achava que poderia trazer vida, mas estava levando morte. Isso é um exemplo de pessoas que não confiam em Deus. Ao invés de levar o trigo, levar a vida, está levando coisa que vai acabar com a sua família. Tem pessoas que vêm na igreja, mas ela é tão religiosa que ela acha que o trigo não é o suficiente. O trigo é a palavra, pessoal. O suficiente para o cristão ter vida é ter a bênção de Deus sobre a vida dele, é o trigo. Então você tem que tomar cuidado para você não colocar à frente daquilo que Deus está te dando coisas que Ele não abençoa. Toma cuidado. Então era um fruto, uma planta mística da época, religiosa, né? O pessoal tratava até como mágica. Hoje, se o cristão não tomar cuidado, ele está na igreja, mas ele está fazendo um monte de mandinga aí. É ou não é? Está tão desesperado para que o casamento venha voltar a ter amor, que o primeiro poste que ele bate o olho e vê lá, amarração para o amor completa. Ele vai lá, liga e ainda paga. Ó, estou indo na igreja, eu sou evangélica, tá? Mas eu quero saber como é que funciona essa amarração do amor. Está levando a maçã do diabo para dentro de casa. Porque ela vai fazer um pacto, uma aliança ali, que não está com a bênção de Deus. A bênção de Deus está na sua palavra. Fora isso, vai ter maldição sobre a sua vida. Então nós temos que tomar cuidado com o tipo de planta nós estamos levando para dentro de casa. E o trigo, o que representa o trigo? Talvez você já saiba, mas eu vou só refutar aqui para vocês, tá bom? Fruto da terra e do amor de Deus. O trigo está presente nas duas esferas da vida. Ele nos alimenta à mesa e contribui com a nossa alimentação espiritual. Seu processo também lembra o ciclo da vida, que passa por diferentes etapas até chegar ao produto final. Então, quando você valoriza aquela semente que Deus está te dando, o trigo que Deus está entregando nas suas mãos, pode ter certeza, lá na frente, você vai ter resultado por causa da sua fidelidade. Mas aí, nós temos que ver se nós estamos colocando Deus como prioridade ou não. Não quer dizer que nós estamos na igreja se nós estamos colocando Deus como prioridade. Jesus estava lá na casa daquelas duas mulheres. Uma estava priorizando a Ele, sentando aos seus pés. E a outra estava preocupada, fadigada com muitos serviços. Jesus diz: Marta, Marta, você está muito fadigada, ansiosa com as coisas dessa vida. Mas a sua irmã escolheu a melhor parte, que foi estar aos meus pés, para ouvir a palavra, para receber o trigo. Não tem como você receber a palavra se você estiver ansioso com as coisas dessa vida. Tem pessoas que estão na igreja, mas ela está tão preocupada com outras coisas, se perguntar para ela na hora que acabar o culto o que foi pregado, ela não sabe. Você acha que essa pessoa vai levar trigo ou vai levar a maçã do diabo? Vai levar a maçã do diabo. Vai levar morte ao invés de levar vida. Do início ao fim da reunião, Deus ele pode derramar sobre você uma mensagem, uma palavra que vai mudar a sua história. Porque eu acredito que Deus ele habita em todos os momentos do culto. Eu creio assim. Então ele habita desde o início do louvor até a sua despedida, até o amém. Deus pode abrir porta para você que há muito tempo você está esperando.
Mas só que se você não valorizar o que Deus está te dando, se você despreza, a Bíblia diz que você será de fato também desprezado. Porque da mesma medida que você medir, você será medido. Como é que você tem medido a Deus que você fala que serve? O cristão que só vem nascer, algum problema tem. Com todo respeito, posso falar? Poderia nem ceiar. Tinha que se examinar primeiro. Isso eu estou falando para quem tem tempo, tá? E tem que tomar até cuidado o que você está colocando no tempo que Deus te deu. Às vezes você está tão preso com as coisas dessa vida aqui que você não tem nem mais tempo para buscar Deus. Vai perecer. Ah, pastor, mas eu estou conquistando muitas coisas. Pastor, eu vou me tornar coluna. Mas o que adianta se tornar coluna se não estiver na bênção? A gente está preocupado com o seu dinheiro, não. Eu não estou preocupado com o seu dinheiro. Eu estou preocupado com a sua alma. Glória a Deus. Ah, então quer dizer que eu vou parar de dizimar. Você vai perder a bênção. Se você não quiser, Deus levanta outro. Nós tivemos 2 casos de pessoas que não são da igreja, que entraram aqui na igreja só para entregar o dízimo. Então nós estamos preocupados com o seu dinheiro, com o seu bolso. Eu quero que você prospere. Amém, igreja? Amém. Quem quer prosperar aqui? Glória a Deus. Só que eu quero que você prospere com a bênção de Deus. Se você não tiver a cabeça de Deus, você tem maldição nas suas mãos. Aí tudo que você for tentar fazer vai dar errado. O que você está levando para dentro da sua casa? Você está levando bênção ou maldição? Quando você sai daqui da igreja, você já tem que sair daqui louvando a Deus, pessoal. Oh Deus, obrigado pela palavra. Porque nós temos nos esforçado para trazer um alimento para você. Uma coisa que eu não quero prestar contas a Deus é por não ter entregue o recado que Ele tinha para a igreja. Então eu estou buscando a Deus. Deus, usa-me, me dá a palavra, eu preciso falar com o povo, eu preciso alimentar as ovelhas. Só que agora a responsabilidade de querer viver o que está sendo pregado é sua. Não sou eu que vou prestar conta se você não for obediente à palavra. Amém, igreja? Não adianta a gente querer jogar para a responsabilidade para as pessoas, sendo que ela é nossa. Até citei esse exemplo. Eu casei com a minha esposa. Quem é que tem que cuidar dela? Eu ou o Tonhão? Eu ou o Zé da padaria? É eu! Eu vou deixar outro passar manteiga na minha esposa? Colocar ela no forno do diabo? Não, eu vou cuidar da minha família, ué. Mas não. Aí, eu sou um cara relaxado, espiritualmente falando, vou lá e coloco a culpa no pastor. Vou dar exemplo, pastor Jair, porque é meu líder, pastor, se eu poderia cuidar das esposas do pastor, aí ele vai olhar para minha esposa, é sua, não é minha não, amigo. Você tem que orar com ela, você tem que ter propósito com ela, ué. Você tem que cuidar dos seus filhos. Mas sabe que eu estou levando trigo para minha casa? Eu estou levando a maçã do diabo. Toda vez que eu vou participar da reunião de pastores, o que eu levo para dentro de casa? Porque na reunião de pastores que nós temos ministerial, eu sou a favor do pastor não passar a mão na cabeça dos pastores. Nós somos ministros do Evangelho. Temos que ser corrigidos, temos que ser disciplinados. Está entendendo o que eu quero chegar? Então ele tem que cobrar mesmo, pastor, tem que se dedicar, tem que orar, tem que pegar no pé mesmo, tá certo. O pastor que não aceita ser repreendido, é todo mole, e você não presta para ser pastor. Não presta. Porque se um dia for enviado para algum lugar que a terra, o chão lá é só de barro, não tem o que comer. Você sabia que tem alguns lugares lá da África que eles não têm comida? É ou não é? Eles comem barro lá, feito com água, lá, um monte de coisa lá. E se eu for mandado para aquele lugar lá, não tem que comer, vai. Tem que chorar com os que choram, a Bíblia diz. Aí eu vou reclamar. Se eu quero ter uma vida de rei, é melhor morar no palácio. É melhor sair da obra e viver a minha vida. Mas não, eu fui chamado para isso. E eu tenho que tomar cuidado, porque preciso levar a vida para dentro da minha casa, não morte. Aí já pensou, eu sou repreendido lá na reunião, porque esses anos que eu fiquei lá na sede, eu acredito que eu cresci muito por causa das repreensões que eu tomava. E não eram poucas não, pessoal. Porque eu cuidava de um ministério que dava muito trabalho na igreja, que eram os jovens. Era um ministério que oscilava muito, né? Então, quase toda reunião de pastores eu era cobrado. Às vezes eu questionava, falei, meu Deus, mas eu não tenho culpa. Mas eu era o pastor deles, olha. E sempre era cobrado. Agora imagina toda a cobrança que eu recebia, puxão de orelha, e levar para dentro da minha casa. Ah, Liliane, hoje o pastor já fez isso. Ah, Liliane, hoje foi um missionário. Eu ia sujar o coração dela. Ela ia começar a olhar para os homens de Deus como demônio. Não. O ministério pastor, Deus deu para mim, não para ela. Ela é minha ajudadora, minha companheira. O pastor da igreja sou eu. Então tem que ter estrutura. Para tudo na vida a gente tem que ter estrutura. Mas só consegue suportar quem tem trigo na vida dele. Quem tem palavra. Você precisa, eu sempre costumo ensinar a igreja aqui que todos os dias você precisa pelo menos ter o quê, pessoal? Uma palavra. Você vai sair para trabalhar, busca a Deus e peça uma palavra.
Vai fazer qualquer coisa na sua vida, peça uma palavra. Tem que ter trigo nas suas mãos. Porque o trigo prospera. O trigo abre portas. Um dia como esse, Santa Ceia do Senhor, para analisar, já estamos no 7º mês do ano. O que a sua vida evoluiu nesse ano? O que você conquistou? O quanto você avançou na sua vida espiritual? Gente, nós vamos prestar conta das nossas obras no dia do juízo. Nós temos que parar de ser crente mimimi. Qualquer coisa está chorando, qualquer coisa está saindo. Meu Deus, eu fico imaginando se o João Batista, que preparou o caminho, que batizou nada mais e nada menos que quem? Jesus. Então não estou falando de qualquer pessoa, tá? Não estou falando de qualquer pessoa. Imagine ele hoje aqui, com aquelas roupas bonitas que ele vestia, comendo mel, os gafanhotos lá, e pregando para você raça de víbora. Os 80% do povo não estaria aqui mais. A gente tem que aprender a ter estrutura. Porque tem pancadas da vida que a gente vai levar, que é Deus que vai permitir. Só para poder nos estruturar. É fácil você ter coisas dentro da sua mão, mas se você não pagou o preço, desculpa, amanhã vai quebrar. Pode ver que quando você conquista algo, você paga o preço, você valoriza, você não abre mão por nada. Agora, tudo que vem fácil, vai fácil, não é? Isso aqui era uma forma que eles estavam arranjando para poder multiplicar a família. Mas Deus não estava naquilo. Deus não está na maçã do diabo. Deus está no trigo. Está na sua palavra. Toda vez que você abre o coração para receber a palavra, você pode ter certeza. Ela vai gerar frutos na sua vida. Mas cedo ou mais tarde, o que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Você não precisa inventar nada. Não, é que eu vou fazer... Deus me dirigiu a fazer várias propostas aí, por isso que hoje de manhã eu estou na Igreja da Graça, à tarde eu estou lá na igreja tal, à noite eu estou na igreja. Você vai ficar doido. Você não precisa seguir o homem nem placa de Deus, você precisa seguir Jesus, só isso. Você quer ser bem alimentado, você quer crescer espiritualmente falando, se dedica a Deus. A Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Tem que buscar, tem que pagar o preço. Para querer as coisas tudo de mão beijada, você não vai receber. A partir do momento que seus olhos espirituais foram abertos, Deus quer que você se dedique. Não, agora eu vou orar mais, vou ler mais a Bíblia. Eu estava vendo ontem um culto, celebração à vida de uma pastora que faleceu, não da nossa igreja, de um outro ministério que eu conheço, um irmão. E eles estavam passando uma retrospectiva de como foi a vida dela. Então, cada pessoa importante da família vinha e lia um termo, né? E os filhos, eu estava prestando atenção no que os filhos leram. Ela deixou 2 filhos já com a família. E os filhos são líderes da igreja hoje agora, né? E eles falaram algo, os 2 falaram a mesma coisa teoricamente. Falando da dedicação que a mãe deles tinha com Deus, desde pequeno. Eles cresceram vendo a mãe de joelho. Várias vezes eles pegaram, eles lembram, aí tem gente que acha que criança não sabe das coisas. Eles eram pequenos. E constantemente eles passavam pela porta do quarto da mãe, eles abriam, a mãe estava de joelhos lendo a Bíblia e orando. E eles cresceram com isso na mente deles. Passaram algumas tribulações da juventude, mas deixaram bem claro, nós temos uma mãe de Deus aqui dentro de casa, nós temos uma mulher de Deus. E cresceram com ela como referência. Tanto que hoje eles são líderes da igreja. Eles assumiram bastante. E ao invés de... Quando ele chegasse em casa, pegasse a mãe discutindo, brigando, xingando, e depois no domingo estava no púlpito pregando. Sabe quando esses jovens iam se converter? Nunca. Porque não tem exemplo dentro de casa. Antes de você ser exemplo para as pessoas aqui na igreja ou na rua, seja exemplo dentro da sua casa. Seja exemplo dos seus. Amém? A primeira igreja que tem que ser edificada no seu ministério é a sua casa. Lá é a igreja que Deus te deu. Seu marido, a sua esposa, seus filhos. Lá tem que ter culto. Você tem que ter o prazer de pregar a palavra para eles. Mas você não tem nem coragem de abençoar o alimento que você come. Como é que você vai ter coragem de compartilhar a palavra que você não tem? Nós precisamos despertar. Jesus está voltando, ele não vai voltar, já está voltando. E a qualquer momento ele vai levar a sua igreja. Eu não posso prever o futuro, porque só o futuro pertence a Deus. Mas eu acredito que a nossa geração hoje, da minha idade, os pequenininhos, é a última que vai ficar. Porque o que está acontecendo aí, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia ainda diz que é o princípio do fim, né? Muita coisa ainda vai acontecer. Por isso que a igreja precisa ser blindada. E a única forma de você ser blindado é se você estiver com a sua vida no altar.
fora do altar, você vai ser o próximo a ser destruído. A gente precisa despertar. Desperta tu que dormes. Sabe, tem pessoas que só dependem de campanha. Gente, a gente tem que tomar cuidado. Campanha é muito bom. Eu já fui muito abençoado por campanhas. Propósitos. Quem já foi abençoado por propósitos aqui? Eu já fui. E eu não negligencio isso. Mas a gente precisa crescer, tanto espiritualmente falando, que nós só dependemos do trigo. Só dependemos da palavra. Com campanha, sem campanha, você está com a vida no altar. E você vai ser abençoado pela revelação da palavra. Nós vamos hoje iniciar o ato de fé. Eu ungir vocês com uma mirra, né? Representadora do corpo. Mas tem que chegar um momento que a gente não precisa nem mais disso. A palavra vai ser o suficiente, ela serve como remédio. A Bíblia diz que a palavra é o remédio para os nossos ossos. A falta de comunhão com a palavra faz a gente depender de outras coisas. Talvez, não vou nem julgar, mas talvez foi isso que aconteceu com o Rubem. Eu vou participar de uma campanha que eu vou pegar a maçã do diabo, mas ele nem sabia o que ele estava pegando. Ele levou para dentro de casa. Mas talvez já era um espírito histórico que rondava aquela família. Porque o Esaú, ele trocou a bênção dele por um prato de lentilha. Veio da mesma família. Está entendendo onde eu quero chegar? Essas coisas têm que ser quebradas da nossa história. Não importa o que o seu antepassado fez. Agora é importante cuidar com você através da sua vida hoje. Não importa se a sua avó, se a sua tataravó foi da macumba, do terreiro, fez um monte de coisa. Agora você é da luz. A história começa agora através de você. Mas por isso tem que ter uma vida na presença de Deus. Qual é a escolha que você vai fazer a partir de hoje? De levar para casa a maçã do diabo ou o trigo? Ou a palavra? E mesmo você estando com o trigo, você tem que vigiar. A Bíblia fala que quando o homem que cuidava daquele lugar, ele dormiu, veio o inimigo quando ele estava dormindo. O inimigo só vem quando você dorme, pessoal. Ou quando você tem alguma necessidade. Com Jesus foi a fome. E com esse homem porque ele dormiu. Quando ele dormiu, o diabo veio, o inimigo veio e plantou o joio. Só isso que ele fez. Não brigou, não discutiu, não botou nenhuma parte do corpo. Ele só fez o que, pessoal? Plantou o joio. Plantou a obra do inferno naquele lugar. Lugar que deveria ser guardado. E por falta de vigilância o diabo entrou. Quando você não vigia, quando você dorme espiritualmente falando, o diabo lança a semente dele. Ele lança. Por isso tem muitas pessoas que não conseguem se firmar. Tem pessoas que priorizam mais as coisas dessa vida do que as coisas de reino. E a Bíblia fala que nós temos que priorizar o reino de Deus. E a tua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus está falando que as demais coisas serão acrescentadas, Deus já sabe o que você precisa. Antes mesmo de você pedir. Ai, Deus, eu quero um carro. Deus já sabe que você precisa de um carro. Ah, eu preciso de uma casa, não quero mais pagar aluguel. Deus já sabe que você precisa de uma casa. Mas Ele está olhando para você e falando assim, o que você tem que priorizar? Eu ou as coisas materiais? Porque tudo que você conquistar nessa vida, até a sua roupa vai ficar. Aliás, até a sua carne, o seu corpo vai ficar, vai voltar para o pó. Mas o que vai subir é o teu espírito. E é ele que você precisa conservar. Às vezes você se preocupa com tantas coisas, mas você não se preocupa com a sua vida de oração. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua. Por isso que perde, pessoal. Por isso que perde. Entra ano e sai ano e a vida continua do mesmo jeito. Se você quer ter algo novo da parte de Deus, faça as coisas novas. Faça um propósito de consagração você e Deus. Deus, agora todos os dias eu vou orar, nem que seja 10 minutos. Eu vou orar todo dia 10 minutos. Eu vou ler a tua palavra aqui todo dia. 10 minutos de louvor, adoração, 10 minutos lendo a palavra, 10 minutos de agradecimento, já ficou 30. Eu posso te dar uma dica ainda muito maior. Posso ou não posso? Pega um caderno e coloca tudo que você queria apresentar diante de Deus. Família, saúde, vida financeira, amigos, igreja, obreiro, pastor. Coloca lá para você ver. Quando você começar a orar item por item, você vai ficar mais de uma hora ali orando, ou mais. 2, 3 horas. Motivo para orar é o que não falta. O que falta é dedicação. O que falta é entrega. Isso vale para mim também. Eu não sou melhor que você, não. A quem muito é dado, a Bíblia diz, muito será cobrado. Eu, como pastor, essa é a minha vida. Eu não tenho outra vida se não for pregar o Evangelho. Então eu tenho a obrigação de orar antes, me preparar antes. Deus, o que o povo precisa, qual é a oração que eu tenho que fazer. Pai, qual é a necessidade do povo, faça eu chegar no mundo espiritual. É a minha dedicação. Eu posso dizer como se fosse ministério é trabalho, entendeu? Significa trabalho. Então, é o meu trabalho. Então não tem desculpa, eu não tenho tempo. Aonde que eu não tenho tempo? Eu tenho. Mas se eu, como pastor, não tenho tempo, é que tem outras coisas que me dão prioridade. Está errado, eu estou indo na contramão do que Deus quer.
Você está a um passo da sua bênção em nome de Jesus. Está a um passo. Mas precisa se dedicar mais. Tem pessoas aqui que oravam bastante, hoje não oram mais. Só oram quando vem para a igreja, olhe lá. E é perceptível quando a pessoa não ora. Está aqui o fogo descendo e a pessoa está aqui assim. Cuidado, vai entrar um bicho na sua boca. Não, pastor, todo mundo cansa, pessoal. Quem é que não cansa aqui? Todo mundo cansa. Até falei para os irmãos que fazem a obra. Ah, pastor, não, todo mundo cansa, irmão, todo mundo trabalha. Tem que se dedicar. Porque Deus só pode socorrer aquele que é esforçado. Deus só pode socorrer aquele que é esforçado. Deus não socorre o preguiçoso. Preguiçoso, o fim dele será trágico. Deus não tem prazer na preguiça. Se Deus tivesse prazer na preguiça, Ele falava assim: vá lá e se deleita na preguiça. Bem-aventurados preguiçosos. É, não é? Mas não, Deus vai na contramão disso. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Aprende com a formiga. Ela trabalha de uma estação para outra, ela já se prepara porque o que vai acontecer. Até esse dia eu estava com a Manuela, ela viu uma formiga. Ela falou formiga, do jeitinho dela, na língua dela de bebê, né? Miga, sei lá o que ela falou. Falou o nome da formiga. Né? Eu falei, não pisa. Não mata a formiguinha, porque ela está trabalhando. Ah, trabalhando? É. Depois com o tempo eu vou ensinar para ela o que significa aquela formiga. Mas estava lá, ela estava passando no estacionamento do prédio lá de um lado para o outro. Nem sei para onde ela estava indo. Talvez o percurso dela que eu levaria 10 segundos, para ela é um dia. Mas ela está se dedicando. Por isso que Deus deixa ela como exemplo para nós. Porque ela não é preguiçosa. E às vezes nós somos. Ela não tem salvação. E nós que temos salvação não sabemos aproveitar o nosso tempo. Ela que não tem vida no futuro, mas está se dedicando. É umas coisas que parece que a conta não fecha. E você que tem saúde, tem vida, tem uma vida toda pela frente, não sabe aproveitar o tempo que Deus te deu. Quando chegar na velhice, vai reclamar. Ó céus, ó vida. Ai, se eu pudesse, se pudesse. Se meu pai não fosse homem, eu não teria nascido. Existem vários tipos de demônio aqui, mas tem uns que atuam. É o demônio do nada a ver, o demônio do si. Não tem nada a ver não, o pastor é careta. Vai lá, abraça o demônio do nada a ver para você ver. Ah, se eu pudesse, se. Aí quando a oportunidade vem na mão, a pessoa não faz nada. Não faz. Está entendendo onde que eu quero chegar? Eu vou te dar um exemplo, porque aí eu não vou fazer uma menção do nome de ninguém, a pessoa não é daqui, é só para você poder entender. Uma vez, quando eu estava ministrando novo lá na sede de São Paulo, eu abri as reuniões da terça-feira, da vida sentimental, né? O pastor Michael Marques está hoje lá no Rio de Janeiro. Aí eu abri as reuniões, depois comecei a abrir os cultos do pastor Jaime e depois o missionário. Foi uma bênção. Aí teve um cidadão que uma vez, ele foi me substituir na terça-feira. Ele veio de uma das nossas igrejas, um garoto novo, mas tão soberbo. Aí ele foi e abriu a reunião. Ministrava muito bem. E eu fiquei sabendo que ele falou assim: se um dia eu tiver a oportunidade de abrir aqui a reunião, nos cultos maiores, em 3 meses eu estou abrindo o show da fé do missionário, estou viajando com ele. Olha só a soberba do cara. Aí beleza. Aí eu virei o líder do louvor na época da sede lá pela misericórdia. Ainda bem que tinha um grupo que ajudava bastante. E um dia esse rapaz foi enviado para a sede. E ele começou a se aproximar e a gente começou a preparar ele também para o louvor, né? Aí eu falei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou assim, pastor, eu quero aprender muito com o senhor. Eu falei, você quer mesmo? Eu falei, eu quero, pastor. Eu falei, então não faz como alguns casos. Eu já sabia que era ele. Eu falei, não faz como alguns casos de pessoas. Teve um rapaz uma vez que veio aqui, ele falou, se tivesse a oportunidade, em 3 meses ele já estaria aqui, arrebentando tudo. Não faz como esse cara não. Ele ficou vermelho, pessoal. Ficou vermelho. Aí, pastor, foi, por que você está assim? Foi eu, mas não foi bem assim. Foi você? Eu falei, tá vendo como a vida é uma roda gigante, irmão? Olha onde você está hoje. Eu falei, não deixa esse demônio te enganar, não. O rapaz está nervoso. Pastor, ele ouviu? Não ouviu. Depois foi se enrolando com um monte de mulher, dentro e fora da igreja. O ministério hoje dele está assim, para ser destruído. Uma potência, o garanto. Mas deixou o orgulho, soberbo, o demônio do si, achando que ele poderia ser melhor que qualquer outra pessoa. Uma vez eu falei para o pastor Jaime, tem um monte de talento na igreja escondido aí, coloca no bolso o pastor cantando. Eu não sou cantor, eu sou pastor. Mas alguma coisa o senhor, para o missionário vir em mim, que sou cara e vai ir no louvor.
Eu falei, mas se o senhor me tirar desse cargo aí, eu não vou ficar triste não, pastor, porque eu não estou preso a cargo, eu estou preso em Jesus. Eu falei, pode tirar, não, tudo bem, Márcio. Não, pastor, estou sendo sincero com o senhor. Porque eu sei que os antecessores que passaram aqui, vocês foram decepcionados. Eu falei para ele, eu não quero ser o próximo a sentar na mesa e trair a igreja. Eu falei, pode me cobrar, pastor. Até falei para ele assim, o senhor pode puxar minha orelha quantas vezes for necessário. Porque eu sei que é para o meu crescimento. Eu não ia deixar esse demônio, a maçã do diabo, me enganar não, pessoal. Eu sei do que Deus tem para o meu ministério, mas eu quero ser humilde. Cada um precisa ter a certeza do que Deus tem para a sua vida. E valorizar como se fosse a sua última oportunidade. Num dia como esse de Santa Ceia, tem muitas pessoas que precisam entrar em conserto com Deus. Até quando você vai pensar para mudar a sua vida? Ah não, quando eu parar de fumar, não, vai na fé e já se entrega hoje. Ah, quando eu parar de me prostituir, não, você já vai parar hoje se você crer. Ah, quando eu me batizar, mas quando é que você vai se batizar? Estou esperando Deus falar contigo. Não, Deus já está falando com você. Louco, a Bíblia fala assim, louco, se hoje for o teu último dia. Aí quando você bate, não, Deus, é que eu estava esperando. Deus fala, não está esperando nada não, eu estou rápido. Eu tenho pressa para agir. Tanto que a Bíblia fala que Jesus vai voltar como ladrão, ele não vai avisar. O ladrão avisa quando vai roubar? Mas pastor, que comparação doida é essa que a Bíblia faz? A Bíblia e as suas comparações. A gente não pode questionar. Mas o ladrão fala, o gerente do banco, ó, amanhã, quando for abrir o banco 10 horas, eu vou estar aqui com uma pistola, vou colocar na sua cabeça e já deixa todo o dinheiro separado. Ele avisa? Não, ele aparece lá de forma desprevenida, para deixar o gerente desprevenido, para pegar ele de surpresa. Vai e passa todo o dinheiro, se você falar muito, eu vou matar você. É assim que ele faz. E a Bíblia compara como ladrão, porque o ladrão não avisa. Então Jesus vai voltar para a igreja sem avisar. Mas Deus é tão misericordioso que ele já está deixando sinais. Tem sinais aí acontecendo. Aquela briga que toda hora acontece dentro da sua casa já é um sinal de Deus. Deus está te alertando. Ah, pastor, tudo que eu coloco a mão dá errado. Deus está te alertando, você precisa despertar. Ah, pastor, o salário que eu ganho é pouco, mas se você não sabe viver com um salário mínimo, você não vai conseguir viver com 20 mil. Se você é uma pessoa descontrolada, você cai 50 mil reais na sua conta hoje, e meia hora você acaba com 50 mil. Ah, não era o dinheiro que eu contava, aí a pessoa vai lá e gasta tudo. É ou não é? É assim. Toma cuidado. A sua prioridade tem que ser o reino. O alimento que você necessita é do trigo. É aquele que vai te dar vida. É aquele que vai te prosperar em tudo que você fizer. É tempo de colheita, diga glória a Deus. É tempo para nós levarmos o trigo para a nossa casa. E até quando vai existir esse trigo, pastor? Até Jesus voltar. É até Jesus voltar. Só aproveita quem quer. Não desperdiça a oportunidade hoje de você colocar a sua vida em ordem. Muito bacana, pessoal. Quase uma hora aqui de louvor, vocês louvando a Deus, os irmãos aqui. Foi muito gostoso. Ainda muita coisa vai acontecer. Mas nada disso vai valer a pena se você não sair daqui com trigo. Se você não sair com a vida de Deus dentro de você. Essa família aqui tinha pessoas de Deus, mas vivia em pé de guerra. Um vendeu a bênção, o outro trocou a bênção pela fruta do diabo, e aí vira uma bagunça. Mesmo lugar tendo pessoas de Deus, se não tomar cuidado, o diabo entra. Blinda a sua casa, blinda a sua vida, cerca a sua casa com o sangue do Cordeiro, a Bíblia diz. Cerca mesmo em oração. Cerca. A Bíblia fala que naquela época eles passavam o sangue do Cordeiro nas janelas, os umbrais das portas, para que o espírito da morte não entrasse. E o que representa a morte? Dívidas, traição, adultério, né? Mentira. Tudo que é contrário à palavra de Deus representa a morte. Mas como foi que essa morte entrou naquele lugar? Alguém levou lá para dentro. Alguém levou a morte lá para dentro. Sai daqui levando vida para a sua casa hoje, em nome de Jesus. Profetize, chega na sua casa, ore por todos os cômodos da sua casa. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Leva vida. A transformação vai acontecer na sua casa através de você. Não espere dos outros, é através da sua vida. Não, no dia que o pastor for lá na minha casa, as coisas vão acontecer. Não. Você já pode sair daqui hoje levando a bênção de Deus para a sua casa. No dia que eu for na sua casa, só para fazer o culto de ação de graças. Pela obra que Deus vai fazer através da sua vida. Eu tenho que falar com os obreiros, vamos se preparar. A gente está preparando os obreiros. Porque tem muita gente para a gente visitar. Eu não consigo visitar todo mundo ao mesmo tempo, não. Tem gente que fala, não. Uma vez um pastor falou para mim que não, eu consigo visitar todo mundo. Eu falei, rapaz, você é o bichão mesmo, hein? Vou dar exemplo, uma igreja de 1000 membros, ele não consegue visitar tudo em um mês. Só chegar lá, tocar no portão e ir embora é fácil.
Para mim, visita é você entrar na casa da pessoa, sentar, olhar nos olhos, ouvir, orar, abraçar, chorar. Para mim, isso é visita. Quem concorda comigo? Entendeu? Isso é visita. Tem pessoas que pensam diferente, cada um pensa do seu jeito. Mas para mim, visita é chegar lá e dar toda a atenção que você precisa. Então nós temos que preparar as obreiros. Se prepare, se consagre. Vão de 2 em 2, que Jesus mandou ir de 2 em 2. Visita a casa do irmão, visita a casa da irmã. Eu estou preparando os obreiros, só estou esperando passar essa época política, senão todo mundo pensa que é política, né? Não tem nada a ver. Mas depois que passar esse processo, você vai ficar um pouco mais tranquilo. Vou preparar os obreiros. A gente vai colocar os obreiros para visitar a casa do povo. De 2 em 2, ir lá ungir. A intenção mesmo que está no meu coração é cada obreiro ficar cuidando de 10 membros da igreja. Aí ele vai ter a obrigação de te mandar mensagem toda semana, orar por você, pelo menos fazer uma ligação na semana. Ó, Dona Maria, tá, amanhã a nossa oração, não esqueça não, tá bom? Aí amanhã liga para Dona Maria. Ô, seu Manuel, ó, quinta-feira é a nossa oração, hein? Pode ser pelo telefone. Ora, apresenta os propósitos diante de Deus e Deus vai abençoar. Se a nossa igreja for unida, nunca o diabo vai atacar ninguém na nossa igreja. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas por isso que todo mundo precisa ter trigo. Você precisa ter palavra. Não é só pastor, não é obreiro, não. Você também. Você também. Porque quando a gente começar a participar dos propósitos junto com você, você vai estar na mesma fé, no mesmo espírito que a gente. Aí eu quero ver demônio resistir. Não vai existir o fogo de Deus. Porque não está vindo só de uma pessoa. Está vindo de 2 ou mais. E se tiver em concordância, Deus se manifesta. A Bíblia diz que é ligado na terra, é ligado no céu. Quer dizer, ligado no céu, é desligado na terra. Então é necessário que a nossa igreja venha se unir. E o fogo de Deus descerá em nome de Jesus. Amém? Então é tempo que nós arregaçarmos as mangas e colher o máximo de trigo possível. Essa colheita está à disposição até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, já era. Tá? E nós não vamos ser julgados pelo que o pastor disse, pelo que o obreiro disse, pelo que o irmão do seu lado disse. Nós seremos julgados por esse livro aqui. Ah, pastor, que me disseram. Não, mas o que eu falei? O que vale é o que eu falei. Não o que o Márcio disse. Se o que eu prego aqui não for bom para você, amém. Mas sempre confronte com a palavra. Peraí, o que o pastor está falando na Bíblia? Amém. Retém o que é bom. Retém o que é bom. O que não for bom para você, você descarta. Mas até eu te impulsiono que você não fica só preso no culto que está sendo pregado. Quando você chegar na sua casa, vai lá e medita de novo. Ora, Deus fala, Deus, amplia o meu entendimento. A tua palavra diz em Isaías que eu preciso ampliar minhas estacas. Eu quero crescer, não quero ficar só com aquilo que eu recebi na igreja, que já foi bom. Mas eu quero ter a minha experiência contigo. Todo mundo que está aqui deve e pode ter a sua experiência particular com Deus. Para você nunca ficar na mão de ninguém. Se você é filho, você não pode depender de ninguém se não for do teu pai, que é a palavra. Nós vamos orar, eu quero fazer a primeira oração. Pode ficar sentado mesmo. Feche os teus olhos, por favor. É uma oração, eu costumo dizer que é uma oração personalíssima. Ninguém precisa ouvir. Agora só imagine agora, coloca na sua mente que você está no seu quarto, você fechou a tua porta. Assim como Daniel fazia, ele orava ali na janela, ali, virado para a banda de Jerusalém. Jerusalém representa a presença de Deus. Enquanto os obreiros vão se preparando para a Santa Ceia, faça essa oração de conserto com Deus. Fala, Jesus, me limpa. Jesus, me perdoa. Jesus, purifica-me de todos os meus pecados. Limpa os meus olhos, limpa o meu coração. Isso. Nem que você ore em pensamento, você não quer se expor. Fala com Deus, Deus conhece. Talvez você entrou com a sua vida toda suja, cheia de pecados. Mas a misericórdia de Deus é nova a cada manhã, Ele está sobre a sua vida. Então peça perdão agora, fala, Deus, me limpa e purifica, Senhor, lava minha alma. Tira de mim, Pai, toda a imundícia, toda a sujeira. Santifica-nos. Você que está tomando a decisão hoje, você quer andar com Jesus, é hoje, você pode participar. Pastor, não sou batizado ainda, mas se você tomou essa decisão, você vai ceiar hoje e no próximo batismo você vai descer as águas. Não tenha medo, não tenha medo. Se Jesus voltar hoje para você, eu me lembro que no dia que eu fui me batizar, eu estava com medo. E o pastor, usado por Deus, depois do curso, ele falou assim:
Ele jovem, Jesus voltar para você hoje, você tem a certeza da sua salvação? Para onde você vai? Aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu quero descer as águas. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Ah, meu Deus, que dia maravilhoso. Pai, limpa cada pessoa. Que essas pessoas saiam daqui totalmente restauradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus.